E aí, tudo bem? Então, estou aqui, né, gravando um vídeo para tirar a dúvida, né, do César Simas 3410. Ele mandou esse comentário aqui, né, fazendo uma pergunta como eu descubro valores de raízes não exatas, tá? Ele se refere a um vídeo, eu vou estar usando, inclusive, vou deixar o card ao vídeo que se refere, eu não lembro exatamente a qual vídeo em particular que ele fez essa pergunta. Também peço desculpa pelo tempo, né? Foi há uma semana que ele fez essa pergunta. Bom, basicamente, no vídeo, eu estava colocando, tinha uma reta real, tá? Aqui, tinha uma reta real, e a gente colocava os números em uma certa ordem. Então, tinha aqui umas frações, e, é claro, tinha os números irracionais, que eram raízes de números primos, tá bom? Ou seja, as raízes não exatas, e não somente, né, de números primos, que é o particular desse vídeo, mas também raízes de uma maneira geral. A primeira coisa que eu vou te chamar a atenção é que a raiz de 2, a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 5, elas são muito comuns, principalmente quando você faz exercícios de logaritmo. E você geralmente sempre vê que ele fala assim, considere a raiz quadrada de 2 como 1,41, considere a raiz quadrada de 3 como 1,73 e considere a raiz quadrada de 5 como 2,23. São mais ou menos assim. Essas são mais ou menos as raízes que geralmente a gente já tem de cabeça pela quantidade de exercícios, principalmente de logaritmos, que a gente vai resolvendo. Então, fica muito usual. Então, quando vem para a gente colocar a aproximação dela, então a gente já vai muito de cabeça. Já sei mais ou menos que a raiz quadrada de 2 vale 1,41. Mas nem sempre é possível isso. Então, por exemplo, às vezes pode cair uma raiz quadrada de 7, uma raiz quadrada de 11, em que me obrigue a ter uma noção mais ou menos aonde na linha real ela vai estar. E para quando esse tipo de coisa aqui acontece, tá bom? Vou traçar aqui uma linha, tá bom? Para quando esse tipo de coisas acontece, normalmente a raiz quadrada do número que a gente procura, né? Eu vou botar aqui como n, pode ser qualquer valor. A gente coloca como n mais q dividido por n não, 2 vezes a raiz quadrada de q. E que é esse? Q é o quadrado mais próximo do número que eu estou procurando, tá bom? Então, Q é um quadrado perfeito, tá bom? Por isso que a gente coloca ele como Q para apenas associar. E funciona da seguinte maneira, eu vou fazer os exercícios aqui embaixo para você. Então, eu estou procurando a raiz quadrada de 2. O que eu vou fazer? O 2 é o n que eu procuro, então eu vou colocar aqui 2. O quadrado mais próximo de 2, se você lembrar, é o 1. Depois do 1 é o 4, né? E depois do 4 é o 9, né? 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 3, 9, né? São a sequência dos 3 primeiros quadrados. Então, ou seja, o quadrado mais próximo de 2 é 1. Então, eu vou colocar aqui como 2 mais 1, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 1. E 2 mais 1 é 3. 2 vezes a raiz quadrada de 1 dá 2. Então, 3 dividido por 2 dá 1,5. Repare que 1,5, esse valor aqui, ó, ele já ficou bem próximo de 1,41. Né? Então, ou seja, já me dá uma noção muito boa da onde eu posso encontrar o meu número, caso eu esteja na dúvida. Vou fazer também aqui para você poder perceber a raiz quadrada de 3. Então, ficaria 3 mais, agora o quadrado perfeito mais próximo já é o 4, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 4. 3 mais 4, 7. A raiz quadrada de 4 é 2, e 2 vezes 2, 4. E 7 quartos dá 1,75. Também outro valor aqui, ó, 1,75, bem próximo do valor que eu procuro, que é 1,73. Principalmente quando a gente está botando em linhas reais, a gente só usa mesmo a primeira casa decimal. A segunda, geralmente, a gente nem muito usa. E por último, né, como exemplo ainda, a raiz quadrada de 5. 5 mais o quadrado mais próximo também é 4, então eu vou colocar 5 mais 4.
2 vezes a raiz quadrada de 4, vai acabar, vou repetir a primeira, né? 5 mais 4, 9, dividido por 4, e 9 quartos dá 2,25. Né? Também um número muito próximo da raiz real, tá bom? Então, ou seja, isso aqui foi só uma tirada de dúvidas, é desse jeito que eu procuro as raízes não exatas que eu fico na dúvida, vale para outras também, por exemplo, a raiz quadrada de 111, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar 111 mais 100, que é o quadrado, perdão, o 81, que são os quadrados mais próximos, perdão, 100, né? São os quadrados mais próximos, tá bom? Então, geralmente eu trabalho desse tipo aqui. Vias de regra, tá bom? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida. Lembrando que se tiver mais alguma outra dúvida ou queira mais alguma coisa que não ficou clara, deixa aí nos comentários, tá bom? E peço desculpa pela demora. Forte abraço.